essa é a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Ok? Você que achou aí, aleluia. Oh, Jesus. Hoje eu tô meio... Hoje eu tô meio gojique. Oh, Jesus. Prega. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Apenas a primeira parte do versículo, tá bom? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Bom, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é sobre crescer. Tá na hora de nós crescermos. Tá na hora, Fábio, tá na hora de você que está aí do outro lado me assistindo, crescer. A gente fica pedindo tanta coisa para Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Mas a gente não cresce. Gálatas diz que enquanto o menino for criança, enquanto for menino ainda, ele vai precisar de tutores. Então é necessário crescer para você experimentar determinados níveis em Deus. Ninguém pega uma chave de um veículo e coloca na mão de uma criança, porque senão ela vai se matar, vai fazer uma bagaceira. E tem muita gente pedindo, e eu me incluo na lista, pedindo grandes coisas para Deus, mas nós não queremos crescer. O lance da palavra não é apenas conhecer o Senhor. A Bíblia diz assim: eu conheço, e não para por aí. Eu prossigo em conhecer ao Senhor. Não só conheço, mas como eu sigo, vou prosseguir. Tem muito mais de Deus para mim e para você. A gente dá alguns mergulhinhos, experimenta algumas coisas, chapa em alguns cultos e ó, já tá bom. Imagina, ele tem coisas profundas e incríveis para você. E eu quero hoje, entenda bem o que eu já estou dizendo. Eu quero hoje usar alguns textos bíblicos para trazer algumas coisas sobre crescimento para nós. Nós precisamos parar de se comportar como imaturos, como gente que fica, como mendigos espirituais que fica pedindo coisas para Deus e achando que Deus é o nosso concierge, né? Tô precisando, faz isso. Tô precisando, faz aquilo. Tô precisando, me dá isso. Nós temos um projeto aqui na base chamado The Home, que é um tempo de ensino em casa. E ontem nós falamos sobre a loucura de amor. Gente, como nós somos rasos em entender a loucura de amor de Deus por nós. Como nós tratamos Deus, Jesus, como algo comum, virou simplesmente algo que a gente repete igual papagaio. E só os filhos que estavam comigo ontem vão entender do que eu estou dizendo. A gente está vivendo a era do evangelho dos ursinhos carinhosos. A gente só transformou Jesus num negócio fofinho, que a gente fica... não manda essas fugir! Não! Ele é Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poderoso, ele é o Deus ressuscitado. Ele não é o Deus que ele fica... A gente está precisando crescer. E eu vejo que ainda, eu me incluo na lista, nós somos muito rasos em conhecer Jesus. A gente decora alguns textos bíblicos, assiste algumas ministrações no YouTube, tem algumas experiências em alguns cultos, e a gente acha que a gente conheceu Jesus. A Bíblia está dizendo, conheça e prossiga em conhecer a Jesus. Prossiga em conhecer ao Senhor.
tem muito mais para mim, tem muito mais para você, mas a gente, eu tive uma experiência, eu estudei aquilo não sei o quê, olha, eu assisti aquela ministração, os meus olhos foram abertos, agora eu vejo Jesus. A Bíblia diz, conheça e prossiga em conhecer Jesus. Ontem nós entendemos que, e eu vou te chocar agora com uma frase, que se Deus matasse a gente agora, se Ele nos matasse hoje, Ele não estaria errado. Nós não somos bons sem Jesus. Essa é uma verdade. Você não é bonzinho. Você não é bonzinha. Sai pra lá com essa conversa. Nós somos dignos de morte, dignos de condenação, dignos do inferno. Mas o Pai, cheio de misericórdia, fez uma loucura de amor por nós e nos deu direito. Eu vejo gente questionando Deus, eu vejo gente duvidando, eu vejo gente trocando Deus por momentos, por sentimentos, por umas coisas tão bestas. Não entendeu o que Jesus fez por você. Quando você entender de verdade o que Jesus fez por você, essa sua conversinha de que eu não aguento mais, esse negócio de que eu não quero saber de igreja, vai acabar. A gente fica cobrando de um Deus misericordioso que nos livrou da morte, da condenação eterna. A gente fica pedindo e cobrando dele como se ele tivesse a obrigação de fazer alguma coisa. Ele já fez o que tinha que fazer. Mas, como nós temos um entendimento raso, a gente vive um evangelho raso e falso. Um evangelho que não confronta, um evangelho que não transforma, um evangelho que a gente se molda às nossas vontades, um evangelho que é Deus que tem que aceitar o que eu gosto e o que eu sou, e não sou eu que tenho que me tornar o que Ele quer. Esse não é o evangelho de Jesus. Eu tenho dito muito isso nos últimos dias. Se o evangelho não confronta, se o evangelho que você crê não te confronta, com certeza você está ouvindo o evangelho errado. Porque o evangelho de Jesus nos faz parecidos com Jesus. E quanto mais eu cresço, mais eu recebo de Deus. Existe um texto bíblico em Gênesis capítulo 26 e versículo 22, que a Bíblia diz que Isaac estava cavando poços, pois os poços, eles tinham sido entulhados. Aí ele chamou o lugar espaçoso e ele diz, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Entenda uma coisa, largueza é dimensão, no sentido figurado é abundância. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu cresço. Mas a gente vive uma fase que a gente fala que tem muito de Deus e nós vivemos como pessoas imaturas. A gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. A gente acha que Deus tem a obrigação que se ele não fizer, eu saio da parede. Eu coloco ele na parede. Ontem eu estava expressando que eu ouvi uma pessoa que acho que não entendeu quem é Deus, dizendo, eu coloquei Deus na parede. Falei para Deus assim, ou o Senhor faz o que eu quero, ou eu não vou mais na igreja. A pessoa veio comentar isso comigo. Eu falei, boca aberta, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe parede que segura Deus? E outra coisa, se você resolve abandonar tudo e partir para um mundão de pecado, Deus continua sendo Deus. Quem vai para o inferno é você. Entende? Então, quanto mais de Deus eu tenho, mais eu cresço. E o que eu escuto de pessoas dizendo assim, eu sou cheio de Deus. Eu estou mergulhando em Deus. E em vez de crescer, se tornam imaturas. Mas que Deus é esse? Que quanto mais eu tenho dele, quanto mais eu cresço, mais imaturo eu sou. Mais eu troco ele por qualquer coisa. Que Deus é esse? Que crescimento é esse? Que eu me ofendo por qualquer coisa ao ponto de trocar Jesus. Que Deus é esse? Que crescimento é esse? Em Gênesis, o Isaac estava dando a dimensão que quanto mais eu cavo,
mais o Senhor nos dá largueza, crescimento, abundância. Quanto mais eu cresço, mais de Deus eu tenho. Sabe uma coisa que você precisa entender? Gênesis capítulo 30, eu vou te dar alguns textos bíblicos hoje, tá? Gênesis capítulo 30, versículo 29, Jacó diz assim, ó: tu bem sabes de que maneira te servi e como teus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. Deixa eu te explicar algo. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. O meu servir precisa trazer crescimento. Entende? E eu sei que hoje o Espírito Santo vai acordar algumas pessoas. E essa é a minha intenção. A minha intenção é que o Espírito Santo me confronte e te confronte. E nos leve para a realidade do reino dos céus. A gente precisa... Ontem eu estava conversando com um filho e a gente estava conversando sobre a questão da graça. Eu estava com uma galera e a gente estava falando sobre a questão da graça. Gente, as pessoas pegam a graça e transformam em legalidades para viver uma vida. Ah, mas ele me ama. E uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa. Sim, Deus te aceita do jeito que você é. Mas ele não te deixa do mesmo jeito. Existe uma galera que vive com um discurso muito bonitinho e amoroso. Ah, ele me aceita como eu sou. Sim, ele te aceita como você é. Mas ele não te deixa do mesmo jeito. Evangelho que não muda. Não faz sentido. Qual o sentido de Deus simplesmente trazer para fazer parte de uma igreja se a sua vida continua do mesmo jeito, com os mesmos valores, com as mesmas coisas, os mesmos sentidos? Não faz sentido. Oh, thank you, Jesus. Então eu vou repetir isso para você entender. Deus te aceita do jeito que você está. Do jeito que você é. Mas ele não te deixa ficar do mesmo jeito. Quanto mais, a Bíblia diz que quanto mais nós somos expostos à glória dele, mais nós somos transformados. Esse discurso de que ai, Deus aceita eu do jeito que eu sou, sua Bíblia deve estar faltando algumas páginas. Ou deve ser Bíblia versão heresia. Porque ele te aceita como você é. Vem, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E aí vocês vão continuar oprimidos e cansados. Eu vos aliviarei. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai te transformar. Mas, hoje muito se prega o evangelho dos ursinhos carinhosos. Ei, cresce. Ele vai te confrontar. Ele vai fazer você vencer essa maldade que tem dentro de você. Só ele que pode vencer. A Bíblia diz que o homem é mau. A Bíblia diz que como um leopardo, como um animal com marcas, não pode tirar suas marcas. Assim o homem não pode tirar a maldade de si. Você não pode se curar. Salmista Davi, nós fomos gerados em pecado. Quando Deus criou o homem, ele viu que o homem era mau. Depois do dilúvio, o homem era mau. E eu vejo um discurso, como a gente é bom, nós não somos. Bom é aquele que vem habitar em nós. Esse é bom. A gente fica, não, mas eu não faço maldade para ninguém. Você é mau. A sua natureza é pecaminosa. Hoje eu estava falando com filhos, com pessoas aqui na mesa da minha casa. Eu estava dizendo até as coisas boas que a gente faz. Quando a gente vê alguém fazendo o contrário, a gente se sente superior, porque nós não fazemos a maldade daquelas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como os... trapos de imundícia. E aí eu vejo um monte de gente, eu sou bom. Não, você não é bom. Um dia chamaram Jesus de bom, sabe o que ele disse? Bom é o Pai. Se o próprio Filho de Deus disse isso, a gente vê a galerinha da bondade. Jesus. Exatamente. Está na hora de você crescer. Está na hora de você parar com seus argumentos.
Está na hora do Fábio entender que eu conheci Jesus, agora eu preciso crescer nesse conhecimento. Quanto mais eu conheço ele, mais eu tenho dele. O meu servir me faz crescer. Quer ver uma outra coisa? Gênesis 41, 52. A Bíblia diz que o segundo chamou de Efraim, porque Deus disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deixa eu te dizer, crescer em Deus não tem a ver com situação. Tem a ver com posicionamento. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Pare de culpar sua casa, sua família, sua história, sua cidade, seu bairro, o Bolsonaro, o Lula, a Dilma. Pare de ficar culpando. A Bíblia diz que Deus nos faz crescer no meio da aflição. Crescimento em Deus não tem a ver com o que os outros fazem. Crescimento em Deus tem a ver com o meu posicionamento. Eu escolho crescer no meio do caos. Eu escolho crescer na minha aflição. Eu vejo gente que quando começa a crescer, acontece alguma coisa... Olha, tô meio teatral hoje, viu? A gente se esconde. E aí fica dando desculpa. Não cresce por causa disso, não cresce por causa daquilo. Você não cresce porque você não se posiciona. Porque a Bíblia está dizendo que Deus nos faz crescer no meio da terra da aflição. É no meio da... Pare de ficar culpando pessoas. Se realmente você quer crescer, se realmente você conhece o Senhor, você vai crescer. Porque a Bíblia diz, Paulo vem dizendo, fulano planta, ciclano rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O seu crescimento não vem de pessoas, o seu crescimento não vem de situações, o seu crescimento não vem de coisas que deu errado, o seu crescimento vem de Deus. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu cresço. E não importa a situação, eu cresço. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, pare de culpar as pessoas pela sua imaturidade. Pare de culpar situações pela sua imaturidade. Você escolheu trocá-lo. Você escolheu abandoná-lo. Você escolheu viver essa vida medíocre que vem de momentos e passa e pronto. Amor, me próprio. Você escolheu dar valor para tantas coisas em vez dele. Você escolheu trocar a vida dele, a vida que ele tem para você, por coisas passageiras que passam assim. Você escolheu alimentar as feridas em vez de se posicionar em cura. Você escolheu usar os seus argumentos para, em vez de crescer, parar o que ele tem para você. Você culpou o pastor. Você, talvez alguém fez alguma coisa que te feriu. Sim, eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem por mim, mas eu sou responsável pelo que eu vou fazer com o que as pessoas fizeram por mim. Talvez você não é responsável pela pessoa que te feriu. Talvez você não é responsável pela pessoa que abusou de você. Talvez você não é responsável pela pessoa que te abandonou. Talvez você não é responsável pela pessoa que te feriu. Mas você é responsável pelo que você vai fazer com o que essas pessoas fizeram para você. E, infelizmente, alguns de nós escolhemos nos fechar, culpar os outros, parar e ficar usando o argumento. Está na hora de você crescer. Você vai crescer no meio da aflição. Você vai crescer no meio do caos. Você vai crescer na hora que está tudo dando difícil. Você vai crescer quando tudo estiver bem. Você vai crescer quando tudo estiver errado, estiver dando errado. Você vai crescer quando as coisas estiverem caminhando. Você vai crescer quando as coisas parecendo que está parada. Você vai crescer, porque quem te dá o crescimento é Ele. É por isso que você precisa conhecê-lo. Deus me faz crescer na terra da minha aflição. Se eu estou em Deus, eu cresço, independente da situação. É isso que a palavra está nos ensinando. Mas a gente usa os nossos argumentos. A gente pega o da palavra, eu concordo com essa parte da palavra. Eu discordo com essa parte da palavra. Não, eu quero fazer questão hoje de te dar a base. Vou te dar alguns versículos bíblicos. Para você não dizer que sou eu que estou viajando na maionese, ou sou eu que estou pregando algo para te atacar, porque eu sei de alguma coisa, e eu não preciso disso. Nem um pouco. Então, a Bíblia diz que Ele me faz crescer no meio da minha aflição. Tem um outro texto, Levítico, capítulo 13, versículo 37, diz assim, que se a doença no corpo parar, é um capítulo que descreve justamente a doença na pele.
e está dizendo assim, que se a doença parar, o pelo volta a crescer. E quando o pelo volta a crescer, é sinal que está curado. Quero trazer isso para a ministração de hoje. Quando realmente eu me posiciono como alguém curado, há crescimento. Enquanto você ficar com a pele de doente, enquanto você ficar com a mentalidade de gente doente, enquanto você ficar usando os seus argumentos, não haverá crescimento, porque enquanto houver doença, não há crescimento. Eu preciso ser curado para crescer, para romper. Mas enquanto eu escolher a roupa de ferida, a roupa de ferido, de doente, eu não saio daquilo. Gente, eu não sei se vocês já conhecem pessoas que insistem em ficar com pose de doente, com cara de doente, com posicionamento de doente. É o abandonado, é a abandonada, é o ferido, é a ferida, é o rejeitado, é a rejeitada. Percebe que nunca sai daquilo? Nunca cresce. É sempre do mesmo jeito. Enquanto você ficar no nível alma, você não vai crescer. Enquanto você permanecer almática, enquanto você ficar valorizando as feridas, você não vai crescer. Você precisa acordar. Se permita ser curado pelo Espírito Santo. Permita que Jesus te cure. Pare de ficar dando argumento para as feridas. Jesus, eu creio que você morreu e ressuscitou, e na sua morte e ressurreição, eu sou curado. Eu sou curada, em nome de Jesus. Joga fora essa sua capinha de gente doente. Se posicione para ser curado. Se posicione para ser curado e ser porta de cura para outras pessoas. Senão o ciclo vai ser o mesmo, a história vai ser sempre a mesma, as mesmas conversas, as mesmas histórias, os mesmos argumentos. Cresce enquanto houver doença, não há cura. Olha Levítico capítulo 26 e versículo 9. Eu me voltarei, olharei para vós e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei minha aliança para convosco. Quando eu olho para o olhar de Deus, quando eu olho para Deus, eu cresço. Você está olhando demais para humanos. Você está olhando demais para situações. Você está olhando demais para as pessoas. Você está olhando demais para desgraças. Por isso que não sai disso. Você insiste em ficar olhando para as debilidades das pessoas. Você insiste em ficar olhando para a humanidade. É por isso que você não cresce. Quer crescer? Olhe para Ele. Olhando para Ele, eu cresço. Olha isso. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Quando eu amo Deus, quando eu ando nos seus caminhos e guardo os seus mandamentos, eu tenho uma vida plena e cresço. E quando cresço, onde piso, Deus me dá. Ou seja, trago o reino. Olha isso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Quando eu amo Deus, quando eu ando nos seus caminhos, quando eu guardo os seus mandamentos, eu tenho uma vida plena. E aí eu cresço. E aí quando eu cresço, onde eu piso, o reino é manifesto. Já viu gente matura manifestar o reino? Sabe por quê? Porque gente matura fica esperando alguém fazer. Para caminhar. Bíblia, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 4, a parte B do versículo. É como os primeiros raios de sol depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Ei, deixa eu te falar um negócio. A tempestade, a chuva, não pode te matar.
não pode te parar. Após a tempestade, após a chuva, cresce. Cresce no meio dessa situação toda. Cresça no meio dessa guerra toda. Cresça no meio de tudo que está dando errado. Cresça no meio do caos. Cresça no meio da crise da pandemia. Cresça enquanto não tem culto na igreja. Cresça, cresça e cresça. Porque depois da tempestade, depois da chuva, faz crescer as plantas da terra. Depois da tempestade, você vai ver o quanto você cresceu. Pelo amor do Pai, por favor. Tem gente que, em vez de crescer nessa época de pandemia, está se tornando cada vez mais imaturo. Está retrocedendo em vez de crescer. E acha isso normal. E aí, quando a palavra está dizendo, ei, está vindo a chuva, faz crescer. Está no meio da tempestade? Cresce. Lembra a propaganda do Danoninho? Cresce, 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 cresce. Cresce no meio da tempestade. Cresce no meio dessa guerra toda. Cresce no meio desse tsunami. Aproveita tudo isso e cresça. É isso que a Bíblia está nos ensinando. E aí, a gente entende que quanto mais crescimento, mais alimento eu tenho em Deus. 2 Reis 19, versículo 29 diz: e este será o sinal que eu darei a ti, Isaías. Nesse ano, vai comer do que crescer. Se eu não cresço, não tenho alimento. E aí? Vou viver o quê? Já viu gente imatura? Conversa com gente imatura. Qual é o assunto? Não tem. Vai alimentar como? Não vai. Não funciona. Deixa eu te ler uma outra coisa. Jó, você viu que hoje eu estou te dando base bíblica para você não falar que sou eu que estou enchendo linguiça, né? Jó capítulo 8, versículo 11, a parte B do versículo diz assim, ó. Pode o junco crescer sem água? Junco é uma planta. Água é um dos símbolos do Espírito Santo. Sem ele, você não cresce. Tem gente que acha que pode se curar sozinha. Tem gente que acha que pode crescer sozinho. Ah, eu não preciso de ninguém. Você precisa sim para crescer. Ninguém cresce sozinho. E mais, nós precisamos do Espírito Santo para crescer. Quanto mais nós mergulhamos nele, mais nós crescemos. Pode perceber, pessoas que começam a se afastar de uma vida com o Espírito Santo, começam a retroceder. Sua carne fala mais forte. Sua alma grita. Mas quando eu caminho com o Espírito Santo, eu cresço. Vida com o Espírito Santo me faz crescer. Salmo 104, versículo 14 diz, cresça, para que consigam tirar alimento de você. Sabe, Deus está chamando você para um nível de crescimento, para que as pessoas que chegam próximos a nós consigam alimentos. Sabe, cresce. Eu vou trazer pessoas para perto de você e eu vou alimentar essas pessoas através de você. Mas não, gente, a gente insiste em ficar... e não cresce. E aí as pessoas que estão às nossas voltas, Salmo 104, 14 está dizendo isso. Cresça, para que consigam tirar de você alimento. Mas em vez de nós crescermos, nós estamos retrocedendo. Em vez de nós vermos o evangelho que muda, a gente está concordando com o mundo. É verdade, é verdade. Nós estamos aceitando o que o mundo aceita. Eu estava dizendo para um filho essa semana, e estava dizendo para um amigo pastor que estava tomando café com a gente, uma pessoa que a gente ama muito, que por muitos anos a palavra santidade, ser santo, que significa separado, nós vimos ela como exclusão. Então, tipo, eu sou santo, eu não me misturo com ninguém. Não! Na verdade, o ser santo é estar no meio de um mundo corrompido e não ser influenciado por ele. Era o que Jesus fazia. Jesus vivia no meio dos pecadores, mas não era influenciado pelas práticas deles. Não era influenciado pelo pecado deles. Hoje eu vejo uma geração que diz estar dentro da igreja, e quando o mundo vem com a conversa, é mesmo, né? É normal. Aceita o que o mundo aceita.
concorda com o que o mundo concorda. Mas espera aí, que Jesus é esse então? Sendo que a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E quando a Bíblia fala mundo, ele não está falando de pessoas, está falando do sistema, dos valores. Como é que o mundo acha algo normal e eu que sou de Cristo também acho normal? Não faz sentido. É o evangelho. E não é o evangelho de Jesus. Porque a Bíblia é bem clara, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E eu repito, vou repetir, o mundo não são as pessoas, mas são os valores, o sistema. Eu vejo a gente vir, eu estou crescendo, eu vejo pessoas que em vez de crescer, descrescer, vir na contramão do mundo, não, é influenciada pelos valores do mundo, é influenciado pelo que o mundo acha normal. Ele até achou de ser. É normal. Hoje é normal. Os tempos mudaram. Nós evoluímos. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus sempre foi evoluído. E a palavra dele nunca mudou. Nunca. Nunca. Continua a mesma. A palavra dele continua a mesma. Os valores de Jesus é o mesmo. Você precisa entender essa realidade do reino dos céus. Você precisa entender essa verdade do reino dos céus. Ok? Embaçou aí a câmera de vocês? Estou embaçado aí na câmera de vocês? Me dá um sinalzinho aí que eu acho que alguma coisa aqui. Eu quero terminar essa palavra, mas eu quero estar ciente de que você está conseguindo me ouvir. Que está me vendo normal. A câmera de vocês conseguem me enxergar perfeitamente ou não? Travou aí ou parou? Tá funcionando, mas tá embaçado. A voz tá normal? Alguém me deu um sinal aí, está tudo em ordem? Tá embaçado. Tenta passar de leve aqui, ó, desse lado. Do lado da câmera, do lado de cá. Do lado de cá. Alguém nos comentários me diz como é que tá? Pra ouvir perfeito. Nós estamos terminando aqui, consertando aqui. Me ajudem. Me digam aí como é que tá a câmera aí, como vocês estão. Fechou? Tô de volta. Vamos lá. Voltei. Os comentários aqui não tá rolando, mas não sei se você faz alguma coisa. Vamos lá. Provérbios. Voltou lá. Porque pra mim aqui não. Deixa eu só ver um negócio. Ok. Pra mim aqui não tá passando os comentários. Ó. Acertou tudo escrito. Vamos lá. Provérbios, capítulo 9 e versículo 9. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 9 e versículo 9. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Sabe o que está dizendo esse texto? Valorize as instruções, porque as instruções traz crescimento. Gente,
Como eu vejo uma galera com dificuldade de ouvir instruções. Como eu vejo uma galera que usa aquele negócio, ai, já sei, eu já conheço, isso daí já não funciona mais comigo, isso não cola mais comigo, essa palavra, não sei o quê. Conselho traz crescimento. Gente que não gosta de crescer não sai daquilo. Sempre acha que sabe. Sempre é o dono da verdade. Sempre já viveu tudo. Tudo já experimentou. E a Bíblia está dizendo que ensina e ele vai crescer. Conselho traz crescimento. Isaías capítulo 5 e versículo 6. Se o que cresce em você, guarde esse versículo. Isaías 5, versículo 6. Se o que cresce em você é espinheiro e ervas daninhas, darei ordem às nuvens que não derramem chuva sobre você. Deixa eu te falar uma coisa. Plantas, espinheiro e ervas daninhas eram plantas invasivas que tiram o quê? Tira os nutrientes das plantas. E o texto está dizendo, se o que cresce em você é espinheiro, é ervas daninhas, eu darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre você. Sabe o que Deus está dizendo? Se o que você deixa crescer dentro de você não é bom, o céu se fecha sobre você. Eu vejo pessoas deixando crescer sentimentos ruins, coisas ruins dentro de si. E depois fica, Deus, por que as coisas não acontecem? O que é que tem crescido dentro de você? Feridas? Mágoas? E a própria palavra está dizendo, se o que cresce dentro de você são coisas ruins, eu vou fechar o céu para que não haja chuva. Você não vai romper se alimentando de um monte de sentimento ruim. Você não vai crescer. Lembra a água traz crescimento e tudo mais. Agora, olha isso. Isaías 34, 13. Se o que cresce em você é espinho, você será uma habitação de chacais. Sabe o que é chacais? Ele é uma espécie de um predador carnívoro. Ele representa crueldade no inferno. No Egito, ele é associado à morte. Olha o que o texto está dizendo. Se o que cresce em você é espinhos, você será habitação de chacais. Chacais é um tipo de um predador carnívoro, que lá no Egito representava morte. Se o que cresce dentro de você são coisas ruins, você vai ser dominado por morte. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Satanás. Então, quando eu começo a me alimentar, quando eu deixo crescer coisas ruins dentro de mim, eu começo a me tornar habitação de espíritos malignos. Você fica deixando crescer esse monte de sentimento ruim. Você fica deixando crescer esse monte de mágoa, ferida, traumas. Quem caminha na cura da alma, já foi numa ministração de cura da alma, já ouviu essa frase. Feridas é casa de demônios. O que é que você está deixando crescer dentro de você? E aí depois você fica pedindo para Deus te abençoar. Isaías 55, 13. Você vai hoje, Bíblia. 55, 13. Que no lugar do espinho cresça a murta. Você sabe o que é uma murta? Murta é aquela planta que cresce no meio do deserto. Sabe o que a murta significa? A potência de Deus. Mesmo num lugar sem condições. A Bíblia está dizendo
que no lugar do espinho cresça a murta. Murta é uma planta que cresce no deserto, que significa a potência de Deus, no meio de um lugar, caos, que não tem vida, que é o deserto. A palavra está dizendo que no meio desse monte de ferida, cresça a potência de Deus. Que no meio desse processo, cresçam os céus dentro de você. No meio de um lugar, no meio de uma galera que não tem condições, que você cresça no meio de tudo isso. E o último texto que eu quero deixar para você, o último, Marcos capítulo 4 e versículo 7. O semeador lançou a semente, mas o que cresceu foram os espinhos. Os espinhos sufocaram a semente e não houve frutos. Sabe o que significa semente na palavra? A palavra. Quer um conselho? Deixa crescer a palavra dentro de você e não os espinhos. Porque os espinhos sufocaram a semente e não houve frutos. Eu quero essa noite te acordar. A Bíblia é bem clara no texto que nós lemos. Não basta apenas conhecer a Deus. Eu preciso prosseguir em conhecer a Deus. Tem muito mais. Ele tem mais. Eu preciso experimentar mais dele. E sabe qual é o bom de tudo? Deus é insaciável. Quanto mais você se entrega, mais ele quer. Está na hora de você crescer. Se você realmente quer viver coisas grandes em Deus, pare de viver na imaturidade culpando os outros. Rompa, cresça, conheça, eu quero mais, Senhor. Se desarme para ele. Por favor, eu vou te dar um conselho como amigo. Não cate essa palavra como palavra do Fábio. Mas cate essa palavra como palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo te ministrar e trazer as verdades que nós ouvimos essa noite. Eu te dei bases bíblicas. Não foram tipo, eu acho, eu penso. Não. Eu te dei base bíblica. Está na hora de você crescer. E geralmente, gente, quem não cresce fica se ferindo por quem cresce. Ficar para trás dói. Tem muita gente ferida porque fulano cresceu, porque Bertano está crescendo e eu não. Está na hora de você se levantar e se posicionar para crescer. O que você está fazendo no meio de tudo isso? Você está retrocedendo? Você vai ficar nessa até quando? Até quando você vai ficar atrás do evangelho? Até quando você vai ficar atrás da palavrinha que apoia a sua vidinha de erro, apoia as suas feridas, apoia a casa de demônio que você decide se tornar? Apoia as escolhas que ele não tem para você. Até quando você vai ficar usando a palavra ou esperando uma palavra que diz, você está certo? Até quando a gente vai ficar com os mesmos argumentos, usando o texto bíblico, falando, seja o que Deus quiser, Ele quer, e a Bíblia diz que o tempo dele é hoje. O Espírito Santo está falando com pessoas que estão aí do outro lado me ouvindo. E você fica dizendo assim, quando ele tocar no meu coração, eu vou. Ele não tem que tocar no seu coração, ele não tem que fazer mais nada. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele mandou Jesus, ele preparou o caminho, disse, a porta está aberta, eu vim para que ninguém se perca. Agora é com você. Pare de ficar esperando sentir um arrepio. Quando Deus falar comigo, é simples, vai ler a Bíblia. Como é que você quer que Deus fale com você se você nem lê a Bíblia? Eu vejo muita gente assim, Deus não falou comigo. Pergunte se abre a Bíblia. Nem a Bíblia abre. Deus não vai falar assim. Eita. Quando Deus falar comigo, falar como? Se ele já deixou a palavra. Como que você... Quando Deus falar comigo, eu vou. Quando Deus falar comigo, eu faço. Falar o quê?
Eu posso muito bem citar o que ele já disse. Ele veio ao mundo, o homem era digno de morte, o homem é digno de condenação, mas ele enviou Jesus. Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou, preparou os discípulos, liberou a palavra, subiu, liberou o Espírito Santo. Agora ele diz, é com você. Agora você precisa se levantar. Agora você precisa se posicionar. Eu te dou todos esses direitos. Eu te dou tudo isso e é você que tem que desfrutar. Pare de ficar esperando Deus colocar as coisas na tua boca ou na tua mão, como criança imatura que fica pedindo tudo. Faz isso, Deus. Faz aquilo, Deus. Me dá isso, Deus. Me dá aquilo, Deus. Gente, como o Espírito Santo está confrontando os filhos de Deus nos últimos tempos. Como eu tenho visto, e eu achava que era só comigo o negócio, a bagaceira toda. E não é não, gente. Eu tenho conversado com líderes e pastores todos os dias. Nós temos acompanhado nas redes sociais, nós temos acompanhado. O confronto está acontecendo, a verdade da palavra está sendo pregada. Sai desse negócio frufru que apoia essa miséria de vida que você vive e fica dizendo ainda que é isso que Deus tem para você. Deus não tem uma miséria de vida para você. Pare de culpar o que deu errado. Pare de culpar quem te feriu. Pare de culpar líder, pastor, passado. Pare de culpar. Se levante e cresça. Gente grande sabe o que tem que fazer. E faz, mesmo sem sentir. Um adulto, quando chega numa fase de trabalhar, você acha mesmo que ele sente de todas as manhãs levantar e trabalhar? Eu estou sentindo que hoje eu não vou trabalhar. Então eu não vou trabalhar. Ele vai sem vontade mesmo. Por quê? Porque ele sabe que tem que fazer. Sentindo ou não, eu tenho que fazer. E no reino espiritual é a mesma coisa. Se a Bíblia diz, sentindo ou não, concordando ou não, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que fazer. Agora, gente, é tão lógico isso. Para o mundo natural. Tem tanta coisa que a gente não tem vontade, mas tem que fazer. Eu tenho que fazer. Quer dar um exemplo? Você não quer dar um rolé nessa fase de quarentena? Você vai? Não, por quê? Porque você não pode. Eu tenho vontade. Eu não posso. Você tem vontade mesmo de ficar andando? Tá aqui a minha, ó. Com esse negócio na cara. Você tem vontade de ficar com isso? Na rua? Vai passear? Ó, vou colocar. Você vai entrar no canto, você tem que estar com esse negócio na cara. Você sente disso? Ai, gostoso de usar. Mas gente madura entendeu. Eu não quero, mas eu preciso. Maturidade espiritual, tem coisa que eu não preciso sentir. Tem coisa que Deus não precisa descer com um vaso. Ei, filho! É isso que eu te digo. Tem coisa que a gente sabe que tem que fazer. Tem coisa, gente madura faz o que tem que fazer. E não é só o que sente. Então eu quero essa noite terminar essa palavra com o convite do Espírito Santo para nós. Cresça. Cresça. Se posicione. Rompa. No meio do caos, cresça. Eu não concordo, mas eu preciso fazer. Cresça. Eu não estou sentindo, mas eu preciso fazer. Cresça. Não use a palavra de Deus para se justificar. Fechou? Você está aí vivo ainda do outro lado aí? Tem alguém vivo ainda aí do outro lado me amando? Eu tenho sido confrontado com ele todos os dias. E eu disse uma coisa para mim mesmo no tempo com o Espírito Santo. Vou parar de ficar procurando tentar encaixar a palavra nas minhas escolhas. Mas eu vou encaixar as minhas escolhas na palavra.
Se a palavra diz que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se a palavra diz que é isso, é isso. Se Jesus diz que é isso, é isso. Eu te entendo ou não, eu querendo ou não, ele sabe o que é melhor para mim. Acabou, vou fazer, vou viver. O cara rasgou o corpo dele por mim. O cara se limitou a uma forma humana por mim. E você acha mesmo que quem sabe o que é melhor para mim sou eu, que não sei nem o que vai acontecer comigo daqui a pouco? Você não sabe nem o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. Você acha que você sabe mesmo escolher para você as coisas? Não. Você não sabe. Você não sabe. A minha oração é que o Espírito Santo nos leve para o Evangelho real de Jesus. Aquele que cutuca a sua ferida e diz, isso daí é pecado. Aquele que vem em todos os seus planos e diz assim, desfaça que esse não é os planos que eu tenho para você. Aquele que vem no seu Evangelho colorido, bonitinho, fofinho e diga, esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é abra mão disso, diga não para isso, não se entregue a isso, foge disso. Que nós possamos viver a realidade do Evangelho de Jesus. Que nós possamos parar de envergonhar Jesus, despregando o que ele pregou. Porque na maioria das vezes, nós despregamos o que ele pregou. Nós despregamos com as nossas atitudes o que ele não liberou. Nós criamos um mundo de Alice no País das Maravilhas, que não é a realidade de Jesus. A realidade de Jesus é massacra a sua carne todos os dias. O Evangelho de Jesus é deixa de viver a sua e vem viver a minha. Ou seja, morre para você mesmo e deixa eu viver através de você. Isso é Evangelho de Jesus. Só que, infelizmente, a gente tem visto uma galera que decora umas palavras bonitas, que é bom de argumentos, que é bom de palavras bonitas, que já ouviu pregação e fica repetindo, e fica tentando acoplar o Evangelho às suas escolhas e à sua vida. A gente estava falando hoje um pouquinho sobre a volta de Jesus. E eu quero terminar te alertando isso. Jesus vai voltar. E o nosso Pai é justo. Eu quero deixar esse final para você pensar um pouco. Deus é justo. A Bíblia diz assim que dele ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Não pense que se você fazer escolhas erradas e depois entreguei a vida para Jesus, você não vai colher o que você plantou. Vai. Mas a Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Se você ler o contexto do versículo, as coisas velhas não quer dizer as coisas que você plantou. As coisas velhas quer dizer a forma como você se comportava, a forma como você tratava as coisas, a forma como você lidava com as coisas. É uma forma nova, porque agora é a forma de Jesus. Você é uma nova criatura. Mas a Bíblia não diz que o que você plantou lá atrás, você não vai colher. É por isso, deixa eu te explicar, você que está assistindo aí. É por isso que tem muita gente que aceita Jesus, aí fala assim, nossa, mas eu aceitei Jesus agora, em vez das coisas melhorar, piorou? Não, querido, você está colhendo o que você plantou. A diferença é que agora eu tenho Jesus. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Ou seja, nele eu vou conseguir lidar com a colheita da minha plantação e ele vai me fazer crescer. Alguma coisa vai cooperar essa plantação. Deixa eu te dizer uma coisa. Não pense que se você pecar hoje e à noite você vai orar, está resolvido o seu problema. Você vai colher o que você plantou hoje. Quando você ora e confessa para ele, não há condenação mais. Ele não te condena, mas a colheita rola. As pessoas acham que, tipo, eu pequei, eu vou no culto, eu peço perdão, estou perdoado, não há consequência. Mentira. Você vai colher, estando na igreja, orando, não orando, fazendo, não fazendo,
plantou, vai colher. A diferença é eu pedir perdão, ele não me condena. E ele me ajuda a passar pela colheita. Mas que eu vou colher, eu vou. Deus é um Deus justo. Por isso que o filho dele teve que sofrer. Porque ele não podia absorver o homem. O homem era culpado. A Bíblia diz em Provérbios que se o culpado for inocente e o inocente for culpado, é abominável. Então Deus não podia simplesmente perdoar o homem sem acontecer nada. Porque senão ele mesmo seria abominável. Então o que ele faz? O filho dele vem e o filho toma sobre si tudo aquilo que o homem merecia. Mas Deus é justo. O filho acabou pagando todo o pato pela humanidade. Mas Deus cumpriu a justiça. Foi feita a justiça. Não deixa, ninguém zomba dele. Não pensa que você peca e depois você vem com a cara de Deus tirar uma na cara dele. Ai, pai, me perdoa. Pronto, tá perdoado e volta para as mesmas práticas. A Bíblia diz que dele ninguém zomba. Plantou, você vai colher. Não pensa que é porque você fez uma oração bonita e cantou 2 hinos e foi no culto e assistiu uma mensagem no YouTube e jejuou hoje que está zerado. Não há condenação. Mas colheita, ele não anula a colheita. Você vai colher. E por isso que tem gente que não sai de colheitas. Porque vai, acha que pede perdão e está anulada a colheita. Deus não anula a colheita. Foi anulada a condenação em Jesus. Mas colheita não. Enquanto você ficar fazendo as suas escolhas, ele é justo. Fez essa escolha, você vai arcar com as suas consequências. A opção é essa? É isso que você gosta? Vai arcar com as suas consequências. Eu sou justo. Ele é justo. E, infelizmente, a maioria das vezes a gente, me perdoe o rasgar do vocabulário, a gente acha que Deus é palhaço. Ou que ele é bobo, né? Bobo da corte. Que a gente escolhe, uma hora a gente quer ele, planta um monte de desgraceira e depois acha que cantar um hino, ir num culto, ler a Bíblia, orar 20 minutos, jejuar aquele dia vai resolver o problema. Quero te acordar, viu? Para essa realidade. Gente grande, o CPF comprou. Já viu mãe quando o filho fica maior de idade? Fih, agora você não compra mais no meu nome não, viu? Vai comprar no seu CPF. Comprou, não pagou, vai arcar com as consequências. Não é mais eu, não. Quando você fica adulto, acabou esse negócio de CPF de papai e mamãe. Não, sua mãe fala assim, não, você já é grande, vai comprar no seu nome. E pronto, comprou, fez escolhas, arca com as consequências. Então, pare de achar que Deus é aquele velhinho com cara de retardado, que você faz o que quer e ele fica... Não fique pensando que Deus é o bobo da corte, o meu pai é o bobo da corte, que você vai lá, faz, e aí depois você vem com um monte de palavra bonita e ele fica babando. Ai, que lindinho, tá isento da colheita. Ele é Deus, ele é santo, ele é justo, ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que ninguém zomba dele, tira sarro dele, jamais. Que o Espírito Santo coloque dentro de nós o temor e o amor por ele. Que nós paramos de verdade de brincar com ele, achando que ele é qualquer coisa. E achando que ele é qualquer um, que a gente pinta a borda, faz o que quer, e depois a gente acha que engana ele com lágrimas, com umas palavrinhas bonitas, com 10 minutos no meu tempo com ele dentro do quarto, com o vídeo que eu passei hoje o dia estudando mensagem, que eu passei o dia inteiro vendo mensagem. A gente não engana e não manipula Deus com essa conversinha, e nem com essas atitudes. Então, cuidado. Você planta, você colhe. Ele não anula as suas colheitas. Jesus te dá graça. Olha como ele é bom. Você faz as escolhas erradas, vai colher um monte de bagaceira e ainda ele dá um filho para passar pela colheita com você. Para transformar toda a desgraceira em algo que vai te fazer crescer, que vai te fazer romper, que vai te ensinar. Olha como ele é bom. E aí a gente acha que pode pintar, sapatear, brincar, os ursinhos carinhosos. Chega, né? O evangelho dos ursinhos carinhosos já não... Ai, que amor. Ai, Deus. Não. Tá? Não adianta. O Espírito Santo tem inquietado isso nos últimos dias. Esse evangelho de... ele é amor. É.
mas ele também é justiça. E amor e justiça andam juntos. Não tem como em Deus separar amor e justiça. Ele ama o pecador que se rende a Jesus, que se entrega. Ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em honrar, ele tem prazer. Mas o pecador que escolhe não honrar Jesus e não andar com Jesus, destino eterno, inferno, é Bíblia. Você gostando ou não. E a gente quer muito falar de coisas lindas, mas a gente não quer falar a realidade. E a realidade da Bíblia é, se você crer em Jesus, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Ele é justo. Então, no nome de Jesus, você que está me assistindo, vou te dar um conselho. Para de se enganar. Você está se enganando achando que engana Deus. Deus ninguém engana. O Pai ninguém engana. Então cresce. Está na hora da gente crescer e viver de verdade o que Ele tem para nós. Escolha Ele. Escolha viver para Ele. E enquanto você pensa que você está enganando Ele, na verdade você está se enganando. Porque você acha que... Aí depois você fica, mas por que eu estou passando por isso? Dá uma olhada para suas plantações. Dá uma olhada para suas escolhas nos últimos tempos. Ele não te condena. Ele te ama. Mas lembra o amor e justiça? Mas a Bíblia diz que tudo... A Bíblia não está dizendo que é só algumas coisas. Ou é enquanto você não entregar a vida para Jesus. Não. Ele diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E que é uma notícia boa? Na Bíblia, tudo é tudo. Que o Espírito Santo te acorde. A minha intenção não é te deixar com medo. A minha intenção é abrir os teus olhos. E mesmo que você fale assim, eu sei o que é para mim, eu sei o que não é. Eu só sei de uma coisa. Principalmente essa última parte de fazer escolhas, de plantar coisas e achar que, eu orei, eu falei com ele. Isso nos últimos dias tem me acordado para a realidade da vida com ele. Para mim serve. Se para você isso não serve, porque você acha que, meu pai me aceita, ele fala comigo e todo tempo de manhã eu tenho um devocional com ele. Se você acha que é esse tempo de devocional que vai te salvar, vou te dar uma dica. Pare de fazer o seu devocional, porque a Bíblia só diz que só tem um caminho para ser salvo. E esse caminho é Jesus, não é o seu devocional. Ok? O seu devocional pode até mostrar e revelar Jesus a você. Mas se esse devocional não muda as suas ações, não muda as suas atitudes e não te alinha com os céus, quer uma dica? Para, que não funciona. Seu devocional não te leva para o céu. O que te leva para o céu é crer em Jesus e se submeter àquilo que ele tem e quer para você. Esmurrar a sua carne todos os dias e viver o que ele tem para você. O apóstolo Paulo diz isso. Eu esmurro a minha carne. Ou seja, eu não vivo a minha vontade. Eu vivo o que ele tem para mim. Porque senão, meu querido, ou minha querida aí do outro lado, você vai estar se enganando e dizendo um monte de palavra bonita em nome de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, um monte de gente vai dizer, Senhor, Senhor, eu preguei no seu nome, falei tão bonito. Aí Jesus vai falar assim, eu não te conheço. E eu, Fábio, não quero ouvir essa frase. Amém? Glória a Deus por isso. Que a realidade dos céus inunda você e da sua casa. E que você cresça. Nos últimos dias eu tenho acordado. Você não sabe o meu físico aqui como tá. Amigo pastor Eduardo, essa manhã veio tomar café com a gente. E ontem ele fez uma live falando sobre os atributos de Deus, justamente sobre essas coisas. Teve uma hora à tarde que ele mandou mensagem para mim, amigo, meu corpo está sentindo a responsabilidade da palavra. Você não sabe como fica a carcassinha aqui depois de trazer uma realidade
da palavra. Eu podia vir dizer um monte de coisas bonitas para você, mas eu prefiro que você agora engula seco, olhando para mim, do que você ir para o inferno, ouvindo o evangelho dos ursinhos carinhosos. Só existe um evangelho poderoso, e esse evangelho é de Jesus. Então, que o Espírito Santo acorde você, que o Espírito Santo te convença, que ele fale com você aí, que ele continue te ministrando na sua casa, sabe? Que depois dessa live ele continue falando com você, e que você acorde para a realidade do reino dos céus, que você acorde para viver o que ele tem para você. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero orar com você. Eu quero, junto com você, eu quero que você só concorde comigo, para que o Espírito Santo nos conduza e nós possamos viver a verdade do reino dos céus. Ser o que ele nos fez para ser. Na verdade, o que ele morreu para nós sermos. Nós desfrutarmos da vida que ele tem para nós. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela tua declaração de amor. De enviar o teu único filho para morrer no nosso lugar. Nos perdoa, Pai, se nós temos jogado fora todos os dias a oportunidade que o Senhor nos deu. Nos perdoa se a gente insiste em viver em imaturidade, em vez de crescer, Pai. Nos perdoa, por favor. Tende misericórdia de nós, Pai. Que a consciência da realidade do reino dos céus venha sobre cada pessoa que está assistindo. Que a verdade do reino, de quem Jesus é, de quem Tu és, Pai, que o Espírito Santo traga essa verdade dentro de nós. E que nós possamos crescer, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, para manifestar o Teu reino, Pai. Espírito Santo, nós rejeitamos todo o medo e nós recebemos o temor e amor pela Tua presença. Nos vença, nos ajude. Espírito Santo, nos perdoa pelas nossas justificativas, pelas nossas desculpas, pelos nossos argumentos, pela nossa falta de posicionamento, pela nossa covardia de ficar culpando os outros em vez de se levantar e se posicionar. Espírito Santo, nos perdoa por ficarmos jogando a responsabilidade nas costas dos outros, em vez de assumirmos a responsabilidade com você, Espírito Santo. Pai, nos perdoa se nós temos achado que temos te enganado. O Senhor é santo, justo, poderoso. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Todas as coisas. Espírito Santo, que cada pessoa que ouviu essa palavra seja alcançado pela Tua voz mais do que a minha. E que essa palavra torne vida em nós. E que nós possamos nos posicionar e caminhar mediante a palavra de Deus. Espírito Santo, nos dê sabedoria para recebermos o que realmente vem de Deus e para rejeitarmos esse falso evangelho que não nos confronta, que não nos cura, que não nos sara, que nos deixa vivendo a mesma porcaria de vida. Nos perdoa por rejeitar a verdade que nos confronta. Nos perdoa por rejeitar o que realmente nos leva para o centro do coração do Pai. E nos posiciona. Que nós possamos, Espírito Santo, discernir e nos permitir sermos ministrados por você. De verdade. Obrigado por cada pessoa que esteve comigo até agora. Eu abençoo cada casa. Eu abençoo cada família que está com a gente agora. Que essas pessoas sejam alcançadas e convencidas por você, Espírito Santo. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo que você fez, está fazendo e ainda vai fazer. No nome de Jesus. Amém.